E o projeto cultural chamava-se Ocupação, Estamparia e Grafismos Capinauá, projeto cultural pelo Funcultura, do governo do estado de Pernambuco. Meu questionamento ali era justamente a respeito da iconografia local da região, com esses sítios rupestres de abundantes pinturas e gravuras rupestres. Então, minha relação quanto a isso era, minhas questões a respeito, era justamente da relação da comunidade local, sobretudo os capinauás, em relação àquele acervo de grafismos que tanto estimulam o turismo no local, mas assim, qual é a vivência e a experiência estética que aquele povo tem em relação aos grafismos, né? Então, eu segui através desse projeto cultural, onde fizemos vários levantamentos levantamento de dados, mas os levantamentos mesmo das pinturas e gravuras rupestres. Eu propus, como falei, primeiro para o projeto cultural e depois para o mestrado. Durante o projeto cultural, esse contato teve muito a parceria de outros profissionais, né, da antropologia, pesquisadores também da museologia, que muitas ações estavam fazendo no local. Então, é importante a gente compreender que essa entrada no território não é alheia, nem chega de qualquer jeito com esses meus questionamentos. Veio desde 2015 sendo amadurecidas pelo contato, pela relação. Eu primeiro participei de algumas atividades propostas pelas universidades lá e pela Fundação Joaquim Nabuco, que foram propostas lá dentro do território sobre a museologia. Então, eu fui conhecendo através dos próprios indígenas, falando do seu acervo de museus e das pinturas rupestres. No projeto cultural, a gente andou fez excursões por vários sítios rupestres, cerca de 11, mas tem muito mais sítios rupestres no entorno, e desses sítios a gente desenvolvia atividades. Essa é a experiência etnográfica que foi desenvolvida, né? De, primeiro, fazer o levantamento através de desenhos desenhos de observação por parte do grupo que participou das oficinas. Esses desenhos de observações também foram acompanhados de algumas rodas de conversas sobre a iconografia dos povos ancestrais, né, que estão relacionados aos povos indígenas de alguma forma como pertencentes àquele mesmo local. Então, eu relaciono o ambiente aos nativos da região. Aqui nas discussões, a gente conheceu os elementos culturais locais, os elementos da natureza também que proporcionam alguns desenvolvimentos de iconografias, como, por exemplo, a pedra tauá, é um óxido de ferro que é encontrado na região e certamente, e até provavelmente, né, foi conferido como a pintura, o pigmento original das pinturas rupestres. Durante as discussões, a gente fez alguns experimentos, por exemplo, esse nome aí, Capinauá, foi realizado por uma das pessoas que estava participando do grupo de indígenas, né? E essa mesma grafia serviu como identidade do projeto. Então, o meu trabalho como designer era essa interlocução, né, e desenvolver formas de diálogo para tanto proporcionar ferramentas e desenvolver algo que pudesse contribuir para a educação no local. Educação no sentido de trazer essa experiência gráfica para as pessoas que estão, inclusive a maioria dos participantes são professoras de arte, mas a gente teve outros momentos da oficina que era para o levantamento de outras pinturas e desenhos, que foi com crianças também, reuniu muita gente, essas comunidades, geralmente, muitas pessoas têm interesse, porque são propostas culturais que pouco ocorrem, né, nesses locais, e quando ocorrem, muitas pessoas vão aderir a elas. Essa aqui é uma das metodologias, que foi levantamento dos ícones, que foi através de uma conversa, na roda de conversa, a gente
sugeriu que as pessoas escrevessem os nomes e conceitos, identidades relacionadas ao povo Capinauá, relacionadas à sua etnia, relacionadas ao local e relacionadas a si próprio. Então, vários nomes e conceitos foram propostos, e depois desses nomes vir à tona em papéis escritos, as pessoas começaram a desenhar ícones livremente, símbolos que que, de certa forma, relacionasse essas palavras. E, posteriormente, a gente criou, então, um jogo de cartas. Esse jogo pode auxiliar na educação, foi interessante que a gente fez os primeiros experimentos durante o projeto cultural e depois desenvolveu também na escola com esse protótipo, para fazer essa relação entre palavras e símbolos. E isso não tem uma resposta fechada, né? Mas muitos símbolos se agrupam em palavras específicas. Em outro jogo ele pode mudar. Então, é uma metodologia muito interessante, porque a participação dos mais jovens e das crianças vão interagindo mais com esse tipo de símbolos, que são comuns para a comunidade, né? Porém, nem todos têm acesso, como os sítios rupestres são distantes, né, de cada aldeia, nem todos, as aldeias são muito espalhadas, elas não têm contato com todos os sítios, porque são muitos. Então, a gente tem uma forma de proporcionar essa curiosidade, essa aproximação. Aqui, a gente desenvolveu também oficinas de pintura em tecido, pintura manual, com o intuito de criar estamparias, por isso que os símbolos estão em padrões, repetindo. Agora, esse de cima, por exemplo, que tem um lagarto, esse é uma reprodução de uma pintura rupestre. Esses tecidos foram utilizados tanto para expor no próprio local, como para desenvolver essa técnica junto com os alunos. Aqui tem, por exemplo, a técnica do carimbo, que foi utilizado alguns vegetais locais, a madeira e outros mais. Pronto, aqui é o resultado da experiência final, que é uma mostra itinerante, a qual chamamos, porque em 2 aldeias, que foram as mais centrais do projeto, a gente desenvolveu isso com os alunos das escolas, né? Da escola, cada escola indígena, cada aldeia tem uma escola indígena, dessas 2. E aí a gente desenvolveu esse processo de passear pela aldeia com os tecidos estampados, porque atuei aí como designer, né? Depois de todo esse processo de levantamento coletivo, participativo, em que só fui proporcionar a metodologia, mas foi tudo criado por eles. Atuei como designer na finalização das estampas, né? E aí a gente fez esses percursos, fez uma exposição a qual a comunidade participou, inclusive com algumas atividades também de pintura. E aqui, para encerrar, eu acho que já passei 10 minutos, me desculpem, aqui é uma proposta de protótipo que eu estou pleiteando no apoio, né, aguardando algum interesse também de projetos culturais para retornar essa pesquisa, retornar tudo que foi feito de levantamento para a própria comunidade, que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de material, mais estudantes das escolas indígenas de toda a região, que tem mais de 25 aldeias, ou 26, enfim. Tem uma quantidade enorme de escolas, de estudantes, que tenham acesso a esse material, e é o que a gente pode contribuir, não só no retorno, mas também para dar uma despertada para o próprio acervo cultural local. É isso, muito obrigada. O tempo corrido, eu fui um pouco corrida, mas acredito que está tudo certo. Obrigada. Foi ótimo. Nós que agradecemos, foi ótimo, Juliana. Obrigada. Agora a gente vai abrir. Como é que vocês preferem? Eu ia dar sequência no debate, mas se vocês preferirem, somos 6 trabalhos. A gente pode dividir 3, ou imediatamente após a apresentação, fazer
uma conversa. Como é que você prefere, Juliana? Olha, Pode ser agora? pode, porque inclusive está mais quente, né? As pessoas estão com as Exato. questões mais. Podem dizer aí. Eu gostaria de abrir para ir também as pessoas passarem a interagir e se sentirem mais à vontade. Essa comunidade Capinauá, ela tem quantos indivíduos? Ela é de que tamanho? Pois é, mulher, eu estava pensando isso na hora e eu esqueci completamente. Mais de 2.000 habitantes. Deixa eu abrir aqui. Me desculpe. Em torno Até de me 2.000 preparar. habitantes? Mais de que isso. Deixa eu ver aqui. Isso era para estar Olha na que ponta da língua. interessante. Eu apresentei esse projeto sexta-feira, de novo, já na mesa de experiências etnográficas com o pessoal da antropologia. E todo mundo tem de cor esses dados, aí eu fico devendo isso. Já já eu abro e te digo. Mas É passa só para a próxima. curiosidade. Pode passar para a E próxima que eu já. Hã? a minha próxima questão é como é que eles interagiam, porque você faz referência à experiência estética, Sim, né? Eles convivem com esses desenhos rupestres, os rupestres, isso. junto à E eles comunidade. têm. Como? E aí eu fiquei curiosa da maneira como eles interagem com essa experiência estética, Certo. a Lá, comunidade. além da pintura rupestre, a comunidade indígena tem muita produção de pintura corporal, que é usado não cotidianamente. A pintura corporal é utilizada não só em eventos rituais, como também em eventos que tenham alguma confrontação política, pública, entende? Quando vai para encontros que tem uma relação com pessoas de fora. E essas pinturas corporais, geralmente já tem relatos entre eles que são inspiradas nas pinturas rupestres, né? E essa experiência é algo também depende da região, da aldeia específica, que algumas aldeias têm mais pinturas e gravuras rupestres que outras, né? Por isso que eu digo que alguns alunos não têm acesso fácil, porque tem umas distâncias. Então, só conferindo para você, cerca de 2.500 capinauá, mas isso é do censo de 2010. Né? A última pesquisa que eu fiz ainda só alcançava esse censo. Mas tem hoje em dia um tanto mais de 2.500 habitantes. São 12 povos indígenas do estado de Pernambuco, dentre eles os capinauás. Tá bom? A Perfeito. experiência estética, além desse material de, de objetos artesanais, que eles reproduzem ali as pinturas rupestres, como também reproduzem o grafismo indígena, mas alguns eu consegui, na dissertação, eu levei esse material que eu levantei para fazer algumas análises, e dentre as análises tinha essas similaridades, familiaridades que não só tem a ver com o ambiente, né, que eles convivem com a materialidade, né, os tipos de objetos, como as ferramentas que utilizam para fazer esses grafismos, então muita coisa vai coincidir. É isso. Que tem mais questões? Bom, aqui pelo chat estão te dando os parabéns, lindo trabalho, ótimo trabalho e apresentação, né? E é isso. Tá Dando bom, os qualquer parabéns. coisa. Mais alguém gostaria? Sim. A última chamada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, se não, vamos passar para o próximo trabalho, que Obrigada, Ana. Estou por aqui. Imagina, obrigada, Juliana. O próximo é o trabalho da Rafaela, Estereótipos Culturais, um estudo de caso sobre as capas de cadernos escolares com temática K-pop. Rafaela, Boa tarde a todos. boa tarde. A palavra é sua. Tá certo, muito obrigada. Vou também fazer a apresentação, só um momento. Consegue estar visível para todos? Sim, está abrindo. Sim, abriu. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Rafaela, sou bacharel em design pela UFPE e vim apresentar esse trabalho, que é Estereótipos Culturais, um estudo de caso sobre as capas de cadernos escolares com temática pop.
Primeiro, esse trabalho é um desdobramento do meu conclusão de curso, que chama Jamais Vu, Requisitos para Briefing de Produtos Culturais de K-pop, que foi apresentado no final do ano passado. Pelo tempo, eu vou só falar mais de questão, resumir os resultados da discussão, visto que esse trabalho tem como objetivo discutir os resultados da minha pesquisa sobre o olhar do Céu, Said e Bonsi. Inicialmente, eu vou explicar só um pouco o que seria o K-pop. O K-pop é um estilo musical originário da Coreia do Sul, no começo dos anos 90, que misturava a música tradicional coreana com outras músicas estrangeiras, como hip hop, o estilo heavy metal e reggae. E o K-pop ganhou muita popularidade a partir dos anos, dos anos 2009, 2010, porque passa a receber incentivo governamental e privado de uma política pública chamada Hallyu, que visou, no começo dos anos 2000, alavancar a economia coreana, vinda de uma crise econômica, através de bens culturais, tanto investido internamente quanto externamente. E isso é o que a gente precisa saber inicialmente para entender esse trabalho. Aqui está os objetos de estudo do trabalho. Nós analisamos 8 capas. A primeira linha é da Forone, a segunda linha referente aos cadernos da São Domingos. A gente fez um trabalho de análise plástica e semiótica para tentar entender os ressignificados dessas capas. E depois também fizemos uma análise com os fãs, onde apresentamos o primeiro caderno de cada linha, do lado esquerdo, aos fãs, por causa das similaridades, e aí apresentamos aos fãs, onde eles iriam nos dizer, através de diferencial semântico, as emoções e os sentidos, significados que eles entendiam das capas, e também eles falavam se as capas condiziam ou não com o que eles acreditavam de representar o K-pop. E se não, como eles poderiam mudar isso e também por quê. E posterior a essa análise também, tentamos entrar em contato com as duas empresas para saber como foi essa criação das capas, se houve uma pesquisa sobre o K-pop, como foi o briefing, e a única que respondeu foi a São Domingos. Dando um rápido resumo dos resultados, a gente entende que há uma estereotipação nas capas a partir do uso de elementos genéricos, como headphone, coração, e outros elementos. Os fãs, no caso, também deram resultados semelhantes, inclusive a segunda capa, que seria essa azul abaixo da segunda linha, foi a mais aceita, e a justificativa dela foi justamente pela presença do Hangul, que significa o alfabeto coreano, e eles acreditavam que precisaria ter mais elementos de fato, da cultura tradicional coreana, ou da cultura coreana, ou mesmo a imagem dos seus artistas, que é uma coisa que as capas não poderiam, as empresas não poderiam fazer, porque elas não têm licença dessas imagens. E aí, a partir desse resultado, né, dessa questão, a gente gerou requisitos que seriam necessários vir num briefing para gerar esses produtos de K-pop que não tivessem tanto generalismo. E aí a gente entendeu que dentro do briefing, na questão de pesquisa, deveria vir um item de entender o estilo de vida sul-coreano, uma vez que muitos dos fãs alegaram que não queriam consumir apenas o produto, mas o estilo de vida sul-coreano, conhecer a base cultural que rege o Hallyu e seus produtos culturais, que seria a origem, a questão econômica e social referente a esse fenômeno, que seria o Hallyu e seus produtos culturais, como séries televisivas, o K-pop, entre outros, consultar pesquisas já realizadas, uma vez que a gente entende que o mercado é sempre muito acelerado, existem pesquisas no mercado, principalmente no Brasil, muitos TCCs e dissertações voltados ao consumo do K-pop por fãs brasileiros. E também a gente também coloca uma observação que é verificar esses dados e pesquisas já realizadas pelo próprio governo sul-coreano, uma vez que eles sempre disponibilizam, ao longo do ano, muitos materiais voltados a essa temática, a descobrir como está sendo a expansão desse Hallyu e de seus produtos lá fora, inclusive em outros idiomas. Sempre em coreano, mas geralmente associado com inglês, espanhol, e até mesmo tem algumas cartilhas que eles lançaram em português. E na parte criativa, a gente destacou evitar as generalizações e realizar o licenciamento.
Quando a gente já estava terminando o TCC, a gente descobriu que teve uma empresa brasileira que conseguiu licenciar, e aí ele lançou no começo desse ano a linha BT21, que é associada ao grupo BTS, que é atualmente o maior grupo que expande o estilo musical do K-pop. E a partir desses resultados, aí eu vou criar uma pequena discussão sobre alguns detalhes. Porque, para Henri do Céu, a concepção de Europa e modernidade foram inventados como ferramenta daqueles povos, uma forma de subverter o poder nos povos em si descobertos, como a América Hispânica, África e Oriente. Ele também diz que só a partir de 1492, que se existe a ideia de história mundial e sistema mundo, que é quando se lança uma gramática castelhana. E também ele fala que, a partir desse momento, a Europa vira um centro epistemológico, cultural, tecnológico e civil, e as demais regiões se tornam periferia. E aí, Said, que ele fala justamente no seu livro Orientalismo, ele diz que o Oriente é quase uma invenção europeia, a partir de que ele fez um estudo sobre vários textos, os primeiros textos falando principalmente do Oriente Médio, e ele destacou que esses textos eram produzidos por europeus que iriam passar um tempo europeus que iriam passar um tempo no Oriente Médio, e aí eles se destacavam em escrever os exotismos que eles viam, e era essa a primeira literatura que se conhecia sobre o Oriente, e a partir desses textos é que se dissemina o que se conhece e o que se sabemos sobre o Oriente. E aí ele fala que o pensamento já americano, ele já distou um pouco do europeu, porque, no caso, o americano, quando pensa no Oriente, ele pensa no Extremo Oriente, que seria China, Coreia e Japão, e não como os europeus, que tenham mais ligação com o Oriente Médio. E aí ele cria, dentro do livro dele, 3 ideias de o que seria orientalismo. E a terceira, essa que a gente traz agora, que ele fala que é um estilo de pensamento que foi criado para subjugar, dominar, exceder poder político, intelectual, cultural e moral, a fim de subjugar essa região, no caso Oriente, sobre o poder ocidental, no caso europeu. E aí Boncippe, também no livro dele, Design, Sociedade e Cultura, ele traz a ideia de periferia, que ele fala que a periferia vai além do sentido geográfico. Para ele, a periferia refere-se à perda de autonomia, tanto política, econômica, tecnológica, como cultural. E aí, ele, ao longo dos primeiros capítulos, ele fala sobre essa ligação que o design tem com representar os centros de interesse das áreas centrais, que seriam as empresas ou nações que têm maior poder econômico. E aí, nisso, ele entra na questão do paradoxo entre o âmbito comercial e social do design, uma vez que a gente trabalha para o âmbito comercial, mas aí ele fala que a gente não pode esquecer do âmbito social, uma vez que o design e essas culturas comerciais estão dentro da própria sociedade. Então, a gente não pode esquecer do lado da realidade, em que se vive essas situações. E aí ele fala que produzir pensando na periferia, de forma consciente e de forma crítica, é resistir ao etnocentrismo, que no caso aqui eu trago como o eurocentrismo. E aí ele fala que é preciso, dentro do próprio design, desenvolver projetos autônomos, uma vez que esses projetos autônomos trazem democracia, que para ele significa dar voz a todos, trazer voz e dar lugar a todos. E aí isso contempla muito a ideia do TCC que a gente traz na conclusão, que é relacionado à necessidade do design num projeto de cunho cultural, pensar no outro e pesquisar de fato. A gente sabe que existe muita demanda, uma necessidade de velocidade, de seguir as normas, as modas, mas que a gente não pode voltar só para a pesquisa visual. As referências visuais não podem ser maiores do que as referências históricas, sociais, daquela cultura que eu estou estudando para tentar criar um projeto, porque aí eu não vou estar respeitando, de fato, aquela cultura. E, basicamente, é isso. Aqui são as referências, e eu deixo um trechinho do epígrafe que eu coloquei no TCC,
que ele fala que é uma citação do discurso da ONU, do grupo BTS, que ele fala que importante, não importa quem você seja, de onde você venha, sua cor de pele, sua identidade de gênero, apenas fale. Encontre seu nome e sua voz falando por si próprio. Encontre seu nome, encontre sua voz e fale sua verdade. Obrigada. Muito bem, Rafaela, obrigada, foi ótimo. Quando eu li o seu resumo, eu fiquei curiosa, porque você faz essa crítica muito necessária, né, dessa epistemologia do design que é basicamente eurocêntrica. Sim. Então, quando eu li, eu fiquei curiosa com relação às saídas que você estava propondo para não ficar na estereotipação, né? Que você chega a comentar que muitos dos trabalhos usam apenas os estereótipos. Ao mesmo tempo, você faz um estudo, uma análise do briefing, né? Para ver como é que isso se dá. Em poucas palavras, agora na sua apresentação ficou mais claro, mas você gostaria de resumidamente, falar sobre isso, saídas para evitar estereotipação no design? No meio da pesquisa, eu percebi que o briefing acaba sendo uma ferramenta muito, como eu vou dizer, perdão a palavra, periférica dentro do design. Eu estudei design e quando aprendi o briefing, eu fiquei encantada, apaixonada pela a vastidão de pesquisa que você tem que fazer para gerar um único projeto e toda a complexidade por cima disso. Só que a gente, às vezes, acaba, pelo tempo, principalmente pela demanda, passando por cima do briefing. Então, a gente acaba pesquisando coisas que vão dar o mínimo respaldo possível para a gente, para fazer aquele projeto. E quando eu pesquisei sobre a ideia do K-pop, a história, a importância dele social para aquela cultura, eu fiquei imaginando que realmente é uma perda muito grande para outros projetos quando a gente não faz essa pesquisa de forma tão dedicada, porque a gente está perdendo tantas outras referências que a gente poderia estar usando para representar aquilo e outras culturas diversas, que o briefing acaba sendo só uma ferramenta para dizer que está lá. E aí a gente perde tantos detalhes daquela cultura, sabe? Então, acho que essa foi a parte que mais impactou para mim na pesquisa que eu fiz. A importância tão grande de uma ferramenta que a gente acha que é só um brief, é só uma pesquisazinha, mas que, na verdade, ela pode representar uma perpetuação de erros, né, de ideologias sobre aquela cultura e que a gente não pensa nessa possibilidade. Acho que é isso. Maravilha, e talvez você possa se interessar muito por antropologia, né, que associada ao design faz essa análise de comportamento, cultura, é bem interessante essa interseção entre antropologia e design. Tem muitos parabéns para você aqui no chat, muitos, e gostaria de lembrar, minha gente, que vocês precisam acessar o form que está aqui no chat para vocês terem acesso ao certificado. Tá certo? Não esqueçam, está aqui no chat. Muito bem. Pronto. Então, foram muitos parabéns. Muito obrigada. Passamos agora para o terceiro trabalho. O terceiro trabalho, que é da Raquel Gomes Noronha, um ensaio sobre palavras-armas, por escritas que contemplem outros designs. Pronto, Raquel, a palavra é sua. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação.
Então, gente, esse texto, esse resumo, ele faz parte de um artigo que está sendo construído, se chama um Ensaio sobre Palavras-Armas, por outras escritas que contemplem outros designs. E eu sou Raquel Noronha, eu sou coordenadora do NIDA, Núcleo de Pesquisa, Inovação, Design e Antropologia. Eu sou graduada em Design, sou mestre e doutora em Ciências Sociais, né? E trabalho nesse âmbito, né, de Design Antropology, trabalhando com esse entrelugar dos dois campos. Só para apresentar a vocês o NIDA, nós estamos na Universidade Federal do Maranhão, trabalhamos dentro desse processo, né, da relação do design com a antropologia. Então, temos diversas pesquisas que investigam essa relação sobre, né, outros designs, a participação, a relacionalidade e a atencionalidade, que são princípios fundamentais que norteiam as nossas pesquisas. Na sexta-feira, o pessoal do NIDA vai estar na mesa Design e Resistências Cotidianas, né, às 18 horas, então a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre o trabalho do NIDA propriamente. Como esse é um trabalho, né, um ensaio sobre palavras, armas, eu achei por bem trazer o próprio texto. Né, ele nasce de uma inquietação já de alguns anos pesquisando nessa relação de design com antropologia, pensando esse entrelugar, né, e pensando formas híbridas de construção de conhecimento, sendo que esse hibridismo ele não trata de uma homogeneização, ele trata de um espaço de diferença. Então, pensamos também que essa escrita, a forma de escrita tradicional, né, pautada em um paradigma de ciência normal, ele nos traz uma série de problemas quando a gente pensa em construir outros tipos de conhecimento, que não seja aquele conhecimento pautado especificamente no campo do design, naquele ideal de projeto moderno. Como a gente vai falar, né, de, por exemplo, etapas, se a gente está lidando com formas de construção de pensamento que não obedecem a esse tipo de fluxo. Então, eu vou aproveitar meu tempo para ler o resumo, já que a gente vai estar falando de palavras. Vou fazer uma apresentação um pouco diferente hoje. Este é um ensaio que, por ser construído por palavras, já nasce a antítese do que deseja ser. Expressa as inquietações, incompletudes e tensões de uma forma inscrita, que exclui o transbordamento de se fazer e pensar design no fluxo da vida. Uma certa forma de viver atencionalmente com as coisas, corpos, matérias, e também com a escrita natimorta, contingência da ciência normal vigente. Então, é justamente esse paradigma que a gente está, né, trabalhando nessa fricção entre um design que se postula, né, decolonial, mas que ainda dialoga e precisa dialogar por toda a construção estrutural do que é fazer pesquisa em design hoje, com essa ciência normal vigente. Sobre as formas impostas pelas palavras às coisas, atribuímos ao conhecimento classificatório, berço moderno do design, a impinge de separar, organizar, dilacerar complexas sabedorias que se conformam a partir da terra bruta. Corpos, barro, mulheres, todos são feitos das mesmas coisas. Isso são as culturas ameríndias que ensinam. E por falar dos povos originários, como podemos passar nossos conhecimentos a partir do lugar em que vivemos, a partir dos nossos corpos e, por que não, a partir da sina, escrita e da informação. E aí tem uma tarjinha aqui me impedindo de ler o resto, né, que tem alguma coisa que nos leva à representação dos outros, velho companheiro de inquietações. Como construir o tal plano comum, outro companheiro persistente, a partir da diferença? Como pensar uma operação linguística, para além da metonímia, aquela que dilacera a parte pelo todo, trazendo a inteireza do mundo e não os seus estilhaços? Como se não usássemos palavras? E se não dessemos nomes? E se não chamássemos as coisas por seus nomes? Se nada disso acontecesse, teríamos que usar nosso corpo para conhecer o mundo. Nessa contação, invertemos a ordem do discurso com o corpo que se movimenta. O que é pé de página vira corpo de texto, e o que era corpo vira subtexto. Subvertendo a desordem causada ao mundo pelas palavras armas, voltamos ao corpo design dança, que das revelações invisíveis e tangíveis que podem construir o almejado plano comum. Hoje já considero que não seja um plano, mas um emaranhado multidimensional comum.
Com as histórias de alguns conhecidos e situações vivenciadas, especular-se-á sobre os fazeres e os movimentos como uma forma de conhecer o mundo e de contá-lo, suas coisas, seus materiais, suas visões de si e dos outros, e por que não dizer seus poderes, que podem nos ensinar a fazer design na diferença. Nos encontros que tive com o povo Tiwa, em minhas andanças pelo Maranhão Profundo, aprendi design por meio do corpo e dos sentidos, e também a dançar as inquietações geradas por estar nas bordas e querendo estar nesse espaço outro, na fricção de paradigmas dos campos. As sensações são nocivas à ciência, e com isso a impessoalidade rege o paradigma cartesiano que pensa e não expressa suas emoções. O nome dado a isso é neutralidade epistemológica, pesquisadora e objetos de pesquisa, sem pontes, sem contato. Um artesão ensinou-me que para se trabalhar com o barro é preciso deixar ele morrer, porque o barro é vivo. Ele tem força. Para trabalhar com o barro, preciso deixar ele morrer. Para dar forma, é preciso deixar morrer. Para trazer a vida, libertemo-nos da forma. Nesse ensaio, eu dialogo com Maria Puig de la Bella Casa, com Tim Ingold, com Dana Haraway, com Ursula Le Guin, Annette Singh, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Arthur Escobar, Zoe Anastasakis e comigo mesmo. Eu volto para fazer um pequeno arremate da fala, em que esse texto ele é um ensaio de especulação, e trazendo justamente essa crítica à forma como a escrita acadêmica se constitui uma morte para a forma, para as várias formas que a gente encontra de conhecimento, de aprendizados em campo de pesquisa. Quando a gente vai para campo realizar uma observação participante, em que a gente não está disposto a terminar essa observação em um processo de descrição, né, que é o que preconiza a antropologia tradicional, mas em uma forma viva, né, antropologia de volta à vida, como o Ingold propõe, a gente está buscando um transbordamento dessa forma de escrita. Então, esse ensaio, ele se propõe a isso, a uma crítica e a um transbordamento, né, dessa forma de escrever um artigo científico. Então, eu agradeço, não sei se já passei do tempo, mas a ideia era essa, era ler o texto e ficar nele com as palavras dele. Observem que eu faço diversas referências a esses autores que estão lá no finalzinho, mas faço da fala, do meu posicionamento, da minha visão, né, em relação a esses autores, em relação às pessoas com quem eu encontro em campo, uma forma de construir novas narrativas. A gente vai falar bastante sobre corpo design em uma outra apresentação que vai acontecer no dia 5, um texto que é da Luísa Duarte, do Sâmio Pacheco e meu. Então, lá a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa experiência, o que é o corpo design, e também pensar essas relações de transbordamento, como a gente deixa de aprender cognitivamente, né, para apreender corporalmente, né, a partir dos nossos sentidos, esses que foram paulatinamente massacrados por uma forma moderna, né, a partir do paradigma cartesiano, de sistematizar e de romper, né, com a complexidade da vida. Então, era essa a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção. Lindo, Raquel, lindo. Eu já tinha gostado do artigo, quando eu li, me tocou bastante, e muito, muito interessante. Eu fiquei curiosa, como é que vocês funcionam na universidade? Como é que funciona o laboratório? Vocês do laboratório trabalham em conjunto com outros projetos, professores, e ficam, analisam, estudam parte do projeto? Como é que vocês articulam o laboratório de design e antropologia com as outras áreas? Certo. Obrigada, Ana. Falar do UNIDA é sempre um prazer, né? O UNIDA, ele nasce de um embriãozinho de um projeto em 2009, né, que é chamado Iconografias do Maranhão, em que a gente começou a mapear, né, iconograficamente grupos, né, porque eu percebi, eu não sou do Maranhão, eu sou carioca, mas eu cheguei no Maranhão em 2003, e desde então me encantava a questão das manifestações culturais, da riqueza, da pluralidade,
né, das manifestações da cultura maranhense. Só que eu não vi aquilo traduzido, né, no âmbito do design. Então, essa inquietação me moveu, né, por meio de um projeto de extensão, que é a Iconografias do Maranhão, que está fazendo 11 anos esse ano, e a gente pôde trazer essa visão. E naquele momento eu estava fazendo mestrado em antropologia, depois eu fiz doutorado, então sempre dialogando entre o design e o campo das ciências sociais. O NIDA é um núcleo de pesquisa, né, nós somos vinculados ao Departamento de Desenho e Tecnologia, um curso de design de graduação, então a gente trabalha no âmbito da graduação e também da pós-graduação. A gente tem lá na UFMA um mestrado em design. E desenvolvemos pesquisas com as comunidades, a partir de uma construção coletiva do que se quer fazer, não necessariamente se pesquisar, né, porque muitas vezes as comunidades elas têm anseios, e é isso que a gente vem mapeando e trabalhando, né, com essa construção coletiva, e não como uma imposição de uma pauta de pesquisa que seja apenas do núcleo ou da universidade. Né, e a gente vem trabalhando com vários grupos. Depois eu coloco aqui, se eu tiver alguém do NIDA, coloca, por favor, aí o link da materioteca. A nossa materioteca, ela reúne todas as nossas pesquisas, são vários grupos produtivos, são em torno de 10 dissertações que a gente, né, já produziu trabalhando com as comunidades e sempre friccionando essa relação do mercado com a pesquisa, com a academia, com a própria escrita, né, com a construção de cartografias no lugar de escrita, né, trabalhando a questão da visualidade da pesquisa, né, a imagem é um elemento fundamental nesse processo de construção de outras formas de conhecimento. Então, a gente trabalha nos dois níveis, né, da graduação e da pós-graduação, e também na pesquisa e da extensão. Para a gente não existe pesquisa sem extensão, nem extensão sem pesquisa. Nós temos no momento está acontecendo o quarto seminário do NIDA, toda terça-noite, e a gente vem discutindo as questões de experimentos sociais, o uso de materiais de uma forma subjetiva, a questão do aprendizado, do ensino e aprendizado a partir de matrizes decoloniais, e a hierarquia de saberes. Então, em resumo, é isso que o NIDA faz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilha, fiquei super curiosa, já colocaram o link, e eu vou olhar. Tá certo, obrigada. Muitos parabéns, a percepção da Raquel é super importante, por causa dessa visão dela, conseguir achar um caminho de escrita de um artigo, um ensaio que já foi publicado em Peru, olha, Periódico de Brasil e Exterior, Paula Camargo. Isso. A Paula é craque nisso, nessa escrita. André Bernardi, discussão fundamental, a escrita acadêmica poderia não trazer tanto sofrimento aos pesquisadores e agregar muito mais ao mundo e também for decolonizada. Com certeza. Isso, Andréia, concordo. Tudo bem? Bom te ver aqui. Bernardi, algo importante a ser pontuado, de fato. Eu acho que pergunta é bom porque está gerando interesse e então fazendo comentários, mas assim, não, parabéns, muitos parabéns. Amei, ansiosa para acompanhar outras apresentações do NIDA. Pronto, muito bom, Raquel, prazer te conhecer. Foi meu, Ana, muito obrigada pela atenção. Bom, vamos partir para o quarto resumo expandido, do Rodrigo dos Santos Souza, divulgando conhecimento e implantação do projeto Texto Fabris eu não estou entendendo a minha letra, o local Tainacan, será? Isso, Tainacan. Pronto. Então, a palavra está contigo, Rodrigo. Ok, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Todos já conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo.
Ótimo. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo dos Santos Souza e junto com a professora Luciene Lêmico e com minha colega Stephanie de Oliveira Frazão, nós submetemos o texto intitulado Divulgando Conhecimentos, a implantação do projeto Textos Fabris no Tainacan. O projeto Textos Fabris, ele é vinculado ao Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal da Paraíba, e também associado ao Departamento de Design, e tem como objetivo promover a geração de um acervo digital e a disponibilização desse acervo em um software livre chamado Tainacan. Esse software, ele promove o desenvolvimento de repositórios digitais e tem como foco acervos culturais e de entidades museológicas que têm acervos iconográficos. Diante Rodrigo, desculpa te interromper, mas está com muito ruído o som. E será que o microfone está arranhando na sua roupa? Ou não sei o que está acontecendo, está com bastante ruído. Professora, eu acho que é meu ambiente aqui mesmo, não sei. Então paciência. Ainda está com ruído? Sim. Eu não sei como solucionar isso. Vocês estão conseguindo? Vamos em frente. Tá bom. Então, o Tainacan, ele é esse repositório, essa plataforma que visa a construção de repositórios digitais temáticos. E aí, esse repositório que nós queremos construir com o projeto Textos Fabris será alimentado com a conclusão de diversos projetos de iniciação científica que ocorreram desde 2015 e que tiveram como interesse e objeto de estudo a cidade de Rio Tinto. E a cidade de Rio Tinto, ela é uma cidade do interior da Paraíba e fica a 50 quilômetros da capital paraibana de João Pessoa, e ela foi edificada para auxiliar a Companhia de Tecidos Rio Tinto no que diz respeito à habitação de funcionários da Companhia de Tecidos Rio Tinto. Esse repositório ele vai contar com esse acervo digital com fotografias, tanto da cidade de Rio Tinto, essa daqui é a Igreja Matriz, e nós conseguimos observar que ela apresenta peculiaridades quanto os seus ornamentos, eles são referentes ao Art Deco. E também, nesse repositório, nós vamos apresentar os maquinários que compunham a companhia. E a companhia ela, teve atuação entre os anos de 1924 e 1984. E teve bastante escoação da produção Textos Fabril para o Brasil inteiro. Então, esse resgate ele vai ser contado a partir dessas fotografias também de maquinários e também dos tecidos que eram produzidos na companhia. Nós conseguimos registrar esses tecidos, aqui nós conseguimos observar uma das amostras têxteis, e a partir disso nós percebemos que os objetivos seriam adotar esse acervo complexo e de grande volume de contexto, e tratar esse grande volume de dados e quando ele fosse migrado para o repositório digital Tainacan, para que os visitantes eles conseguissem absorver informação e não fossem atropelados por uma quantidade gigantesca de dados brutos e que não expressassem tanta informação assim. Para isso, nós percebemos a necessidade de atuar um processo curatorial desses dados. Aqui nós observamos uma etapa desse processo que foi a localização de arquivos, aqui esses arquivos referentes às amostras têxteis da companhia. Esse processo também de localização foi referente às edificações da cidade também. Nós conseguimos agrupar e separar a tipologia de edificações e construções arquitetônicas da cidade. E também o processo curatorial esteve presente na manipulação dos dados. Nessa imagem aqui de cima, nós conseguimos observar que é uma imagem bruta, em que o registro do tecido ele aconteceu, e ainda é possível observar o suporte, e aí, a partir da nossa manipulação, nós conseguimos eliminar esse suporte, e aí deixar o foco no tecido em si. Após isso, nós começamos um processo de identificação e nomeação de cada item. Aqui nós temos as imagens das máquinas. Então, nós conseguimos observar que os itens eles são nomeados com características gerais para facilitar a busca
dos visitantes. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Stephanie e vou desligar o microfone, já que está dando... Bom, boa tarde. Aí, depois desse processo curatorial feito por Rodrigo, a gente começou a implantar esses dados no Tainacan. E aí, o que é o Tainacan, né? Ele é um repositório digital de livre acesso que é aplicado ao WordPress como um plugin. E aí, ele foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros da Universidade de Goiás, em parceria com o então Ministério da Cultura, que estava em atuação na época. E aí eles fizeram esse acervo, esse plugin, para disponibilizar acervos digitais de pesquisas científicas brasileiras que eram aptas de digitalização, para que elas fossem mais facilmente apresentadas para o Brasil e que mais pessoas tivessem acesso a essas pesquisas, não ficassem limitadas ao âmbito da academia em que essa pesquisa fosse realizada. E aí, para começar a implementar esses dados, a gente primeiramente separou ele em 3 classes, que é a cidade de Rio Tinto, a Companhia de Tecidos Rio Tinto e o maquinário da Companhia de Tecido Rio Tinto. E aí, em seguida, a gente, dessas 3 classes, fizemos a separação por coleções e subcoleções. As coleções, elas contam com assuntos específicos que, por exemplo, da cidade, a gente colocou da praça, da igreja, cada componente da cidade que tem sua participação histórica e que foi relevante para a pesquisa do projeto, a gente separou por coleção. E aí, a dos tecidos, algumas coleções de tecidos, elas tiveram a necessidade de serem separadas por subcoleções, porque além de ter cada tipo de tecido, alguns desses tipos de tecido tinham alguma diferenciação, mesmo que pequena, que não necessitava fazer uma nova coleção, e sim a diferenciação desses tecidos dentro das subcoleções, como, por exemplo, o tecido plano RT, que nele a gente tem vários tipos de tecidos planos listrados, e dentro desses tecidos, algumas especificações do tecido plano listrado RT. Eu acho que é isso. Bom, então, nós... Só para concluir aqui, o nosso processo curatorial ele foi de extrema importância para a abordagem metodológica dessa pesquisa, em que nós conseguimos reduzir esse grande volume de dados que fala sobre a cidade, essas amostras textas que têm um grande volume de dados, e aí para facilitar a busca dos visitantes que têm interesse nesse tema. Só que aí, em virtude do distanciamento social e da pandemia, etapas de testes que a gente teria com esse indivíduo que interage com a plataforma Tainacan para ver se ele consegue encontrar as informações facilmente, elas não conseguiram ser realizadas justamente pelo distanciamento social. Então, o novo projeto ele já foi aprovado para as vigências 2020-2021, para que a gente consiga suprir essas demandas que não foram atendidas, de identificar a real viabilidade desse projeto. Aqui são algumas referências que a gente utilizou para a construção do texto. Eu gostaria muito de agradecer ao evento e a todos os participantes. É isso, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo e Stephanie. Interessante, vocês, o intuito assim, que me chama muita atenção é disponibilizar o material para qualquer pessoa. Agora, os critérios da curadoria foram apenas técnicos? Porque no resumo, vocês comentam que a seleção tinha retirado imagens semelhantes ou com baixa qualidade. Foi esse o único critério ou alguma imagem que não interessasse? Tinha algum outro critério? Era isso que eu gostaria de saber. Certo. Esse processo, ele foi um norteador gigantesco, porque nós queríamos que a pessoa que não consegue ir a Rio Tinto, que não consegue ter a vivência, porque nós estudamos lá, eu não mencionei, mas o campus da UFPB que estudamos design é na cidade de Rio Tinto.
Então, nós estamos inseridos nesse contexto, nós conhecemos a arquitetura, e daí nós queríamos que esse processo curatorial ele contasse uma narrativa, que essa pessoa conseguisse entender como as edificações da cidade, como foi a construção desses tecidos. Então, é interessante destacar que existe uma construção chamada o Cine Teatro Orion, que era onde as pessoas da cidade se reuniam para assistir filmes, era o cinema da cidade. E aí nós fizemos um processo curatorial que conta primeiro a fachada, a entrada, mostra a catraca, que ela vem de Manchester, e depois nós mostramos os adornos, os elementos de dentro, os elementos de cima, e aí nós vamos contando essa narrativa para que o visitante, o visitante do site também tenha uma experiência de visitar o local, ele também tem a experiência de visitar, de conhecer o acervo dos tecidos. E aí esse processo curatorial, ele também visa não só a eliminação de dados repetidos, mas também a contextualização deles. Nós construímos textos que explicam o que é a cidade de Rio Tinto, o que é o Cine Teatro, o que é uma amostra têxtil, o que é referente a Rio Tinto, quais são as máquinas que estavam associadas a essa cidade fabril da Paraíba, que teve grande relevância nacionalmente, e que hoje abriga a Universidade Federal da Paraíba. Então, esse processo curatorial, ele é bem vasto, ele é bem abrangente, não é só eliminação de imagens repetidas. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Respondeu. É que em toda a curadoria a gente seleciona e a gente conta uma história, né? E aí essa história é que vai conduzir a nossa seleção. Bom, estão dando os parabéns, mas também estão falando no microfone, que talvez tenha sido o problema do microfone do PC. Só para você também... os comentários estão aqui no chat, que talvez com o microfone, com o headphone pudesse ter resolvido. Mas tem um comentário aqui interessante, da Manu Correia, que ela diz: achei muito legal esse resgate. Rio Tinto foi meio que fundada pela mesma família que comandava a Paulista de Pernambuco, onde a indústria têxtil também era muito forte e hoje é quase inexistente. Né? Então, é interessante ter a possibilidade de contar essa história dessa família. Exatamente. Parabéns, vários parabéns. E é isso. Obrigada, viu, Rodrigo e Stephanie? Nossa professora orientadora, ela apareceu aqui, se ela quiser fazer algumas considerações. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu adoraria. Eu lamento imensamente, só pude entrar agora, eu estava numa outra reunião, e não vi a apresentação dos dois, mas nós nos preparamos e havíamos conversado, né, via os slides que os dois prepararam. E, assim, o que eu gostaria de dizer é que esse trabalho é um trabalho de longo tempo, né? Desde 2015 nós estamos levantando dados e trabalhando esse material, e agora conseguimos colocar numa plataforma de livre acesso, e a partir do ano que vem esperamos que esse material esteja todo disponível para que outros pesquisadores, sejam da UFPB ou de qualquer outra instituição de ensino e pesquisa, possam acessar essa documentação, que foi feita aos poucos, com trabalho de iniciação científica, né, dentro de curso de graduação em design da UFPB, mas que certamente é um material de interesse tanto ao design quanto a outras áreas, né, seja de humanas, as tecnológicas, que vão poder pensar um pouquinho a existência do design, né, claro que não com esse nome ainda, né, mas de uma atividade ligada ao design, à projetação, dentro de uma fábrica de tecidos da primeira metade do século XX, no interior da Paraíba, né. Então, nós estamos muito felizes de conseguirmos chegar nesse estágio do trabalho. E eu agradeço imensamente a todos os alunos que participaram até agora, e especialmente agora aos dois, né, Rodrigo e Stephanie, que estão trabalhando nessa etapa.
E agradeço a organização do evento por ter aceitado o nosso resumo. Muito obrigada pela confiança. Obrigada, Luciene. Obrigado. Foi ótima a apresentação deles. Obrigada, que bom. Bom, vamos passar agora para o resumo da Manuela Correia. Você está aí, Manuela? Com o trabalho Reflexões sobre o artesanato e a divisão de trabalho na produção de vestuário. Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, só um minutinho aqui, enquanto eu compartilho a tela. Enquanto Manuela abre a tela, vou voltar a lembrar para vocês abrirem o Forms, que está aqui no chat, para assinar e ter direito, ter acesso ao certificado, tá bom? Pronto. Estão visualizando? Sim. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Manuela Correia, eu sou mestranda na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Reflexões sobre Artesanato e Divisão de Trabalho na Produção de Vestuário, que é parte do referencial teórico da minha pesquisa de mestrado, né? Tem como orientadora a professora doutora Virginia Cavalcante. A minha pesquisa, ela gira em torno do tema da relação de trabalho entre designers e artesãos dentro de empresas de moda autoral daqui da região metropolitana do Recife. Né? No momento ainda estou em fase de pesquisa bibliográfica, né, de reflexão sobre essas teorias, né? Estou indo para a fase de qualificação agora em janeiro, né? Então está ainda em andamento ainda. O objetivo deste trabalho aqui é justamente trazer essas teorias sobre artesanato, né, que eu levantei, né, e mostrar o modo como eu as relacionei, a fim de trazer essas reflexões sobre como a prática artesanal, né, ela pode contribuir para a construção de uma prática de design, principalmente design de moda, né, mais ética, mais socialmente sustentável. Então, eu começo com o pensamento de Adélia Borges, né? Ela diz que, no Brasil, as ideias que a gente tem sobre artesanato, elas são sempre muito ligadas à ideia de rusticidade, de informalidade, né, de habilidades das classes populares, né, que são aprendidas no seio da família ou da comunidade, ou até mesmo desenvolvidas individualmente, diferentemente de alguns países europeus, como a Itália, ou até mesmo fora desse eixo eurocêntrico, o Japão também, por exemplo, onde essa visão de artesanato, né, de algo que é também aprendido nas escolas, em instituições de ensino superior, né, existem escolas de ofício, de artesanato, enfim, sendo associada também a pessoas com alto nível de escolaridade. Então, a Borges, ela fala que ainda existe um preconceito muito grande aqui no Brasil em torno do artesanato, né, do fazer manual, como se fosse algo inferior ao trabalho intelectual, né, como se o trabalho manual fosse algo só das classes populares e estando o trabalho intelectual reservado como privilégio das classes mais altas. Mas, segundo a mesma autora, e também segundo os sociólogos Mills e Sennett, uma das mais fortes características do fazer artesanal é justamente essa integração entre mão e mente, né? O manual e o intelectual, eles não estão separados aqui. Então, Mills, né, Charles Wright Mills, um sociólogo americano, ele desenvolveu essa teoria lá pelos anos 50, 60, mas ele enxerga o artesanato não apenas como um modelo de produção, né, mas também como um ideal mesmo, um estilo de vida, né, um modo de pensar,
cujas características podem servir de modelo para o designer, né, para que o designer construa uma prática mais reflexiva, né, sobre o próprio trabalho. Então, ele diz que o abismo entre ideia e prática, né, essa separação entre trabalho e lazer, projeto e produção, ela pode trazer algumas consequências desastrosas à cultura material. De forma semelhante, o sociólogo também, Richard Sennett, ele traz, no livro dele, O Artífice, ele traz essa visão sobre artesanato, também além de uma mera forma de produção, né? Ele traz isso como habilidades humanas que podem ser aprendidas e desenvolvidas, né? E que estão diretamente relacionadas com questões de ética, né? As relações de sociedade, os sentimentos da própria pessoa que faz, né? O seu modo de ver e estar no mundo, né? Para ele, o artífice, ele é representado pela figura do artesão, mas, na verdade, o artífice pode ser um designer, pode ser um médico, um programador de software, né? O artífice, ele é qualquer trabalhador que tem essa integração entre mão e mente e que é movido pelo desejo do trabalho bem feito, né? Do trabalho pelo trabalho. É o trabalhador engajado. E aí ele fala também sobre a questão coletiva, assim, mais ligada ao ambiente de trabalho do artífice. Ele fala que o bom artífice é um especialista sociável, ou seja, na sua prática, ele, ali com os outros também, ele é capaz de transferir e também de aprender conhecimento, né? E sua motivação pessoal é inseparável da organização social. Então, ele traz como exemplo oficinas e até mesmo guildas medievais, onde, né, existia esse trabalho coletivo, existia o mestre, o aprendiz, mas também um equilíbrio entre autoridade e autonomia, né? E aí ele fala também sobre essa cisão, como isso pode se aplicar à moda, né? O Richard Sennett, ele fala que hoje em dia, né, esse culto ao artista ou ao designer artista, né, que a gente vê principalmente muito na moda, né, do criador individual, é como se esse artista ele fosse um artífice que saiu da oficina, né, que se distanciou da oficina para criar individualmente. Porém, ele e até outros teóricos, né, Wolff, por exemplo, eles vêm falar que não existe esse criar individualmente, né? Todos nós, no nosso processo criativo, a gente sofre influência de outros agentes, né, do meio, né, principalmente agentes de produção também. Então, o artesanato, ele assume um papel importante nessa produção de moda, principalmente moda autoral, né? Mas o que a gente vê muito é o artesanato servindo de inspiração temática, né, na cultura popular, ou até mesmo só como mão de obra barata, sem muita colaboração. Mas aí, a partir dessa reflexão sobre esses valores, a gente, né, pode perceber que o artesanato também possui muitos valores éticos e de sustentabilidade, né? O engajamento e essa reflexão sobre o próprio fazer, a consciência material, né, sobre as ferramentas, sobre a obra, sobre o que se produz, assim como também o tempo lento da prática, né? Tudo isso pode oferecer à moda, à produção do vestuário, né, alternativas sistêmicas para se desenvolver um trabalho e uma organização do trabalho, né, que seja mais integrado, mais humano, um caráter assim mais coletivo, né, em que a criatividade seja um processo em conjunto e não uma coisa individual, de separação, né? Essa separação, ali é a criação, ali é a produção,
designer para lá, artesão para cá, porque a gente vê muito disso, né? O designer visto como aquele profissional que chega para o artesão para ensinar ele a como melhorar a sua prática, né, sua técnica, mas, e se a gente pensar o contrário também, né, como o artesão pode ensinar o designer a melhorar também a sua prática. Essas são as minhas reflexões, como eu falei, ainda está em andamento, mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fique aí o contato para quem quiser contribuir ou saber mais, e eu espero o feedback de vocês. Parabéns, Manuela. Muito interessante e urgente oportuna também essa reflexão na moda, porque vemos vários casos de eu não sei o termo que se usa, se é modinha, se é o fast food da moda, que você gera trabalho precarizado, escravidão, é uma coisa que a gente tem mesmo que refletir e pensar de outra maneira. Ao mesmo tempo, a gente vê que essa tradição de separar corpo e mente é uma tradição do conhecimento que remonta a Descartes, né? Então, existe isso e é difícil, muito embora já tenhamos uma literatura grande na atualidade que questiona, né? Como o Tim Ingold, que eu acho que Raquel citou numa apresentação anterior, que ele vai falar que podemos pensar com outras partes do corpo, não apenas com a mente, né? Então, é muito interessante essa reflexão. Parabéns. Vamos ver Obrigada. aqui se tem... Eu tinha, até quando eu li o teu resumo, eu fiquei mais curiosa, porque você faz um comentário da metodologia, uma metodologia qualitativa e quantitativa, né, também. Aí eu fiquei curiosa. Não? É só qualitativa? Não quantitativa, será mais qualitativa, porque, na verdade, essas teorias, né, que eu estou levantando, elas vão servir de embasamento para estudos de casos múltiplos, que vão ser numa próxima etapa da pesquisa. Entendi. Vai fazer estudo de caso. Uhum. Ok. Bom, muitos parabéns. Obrigada, gente. Parabéns, ótimas reflexões, legal essa ideia da inversão de papéis, porque a gente também vê com uma certa frequência esse papel, né, do designer. Eu acho que a Adélia Borges faz essa reflexão também, de mostrar como é que se dá essa relação entre artesão e designer. Então, maravilhoso, muito bom. Bom, parabéns. Obrigada. Vamos agora... Vocês não esqueçam de assinar, tá? E vamos passar para o último trabalho, que é da Caroline Santos de Oliveira. Já está aqui a Caroline. Lina Bobardi, na Bahia, por uma arquitetura moderna e ancestral. Gente, eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela. Só um instante. Tá aparecendo para vocês? Sim, já apareceu. Então tá. Bom, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Caroline Santos de Oliveira, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma pesquisa sobre a arquiteta Lina Bobardi, que foi resultado de uma discussão que surgiu a partir de um seminário desenvolvido para a matéria de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Bom, minha proposta aqui é desenvolver uma discussão sobre algumas concepções teórico-projetuais, né, que a Lina propôs em tudo aquilo que ela realizou e interviu, e que justamente dialogam com essa concepção da arquitetura modernista brasileira
com as raízes e ancestralidades que aqui se consolidaram, né? E que muitas vezes elas são esquecidas. Mas no nosso caso aqui, nós vamos nos centrar principalmente em algumas atitudes tomadas na Bahia, visto que é um importante recorte temporal e geográfico para a história da Lina e também, né, por representar um dos poucos exemplares onde a arquitetura moderna brasileira ela teve uma certa repercussão, né, que foi então fora daquele eixo principal, que no caso seria o eixo Rio-São Paulo. E para que isso seja possível, o suporte metodológico foi uma revisão bibliográfica centrada em 3 eixos principais. O primeiro em historiadores da arquitetura moderna brasileira, né? O segundo em relatos escritos da própria Lina. E o terceiro em relatos escritos também dos estagiários e amigos próximos dela, como o Marcelo Suzuki e o Marcelo Ferraz, até porque eles meio que acompanharam a Lina em toda essa empreitada ali realizada na Bahia. Antes de entrar mais a fundo na discussão principal, a gente precisa entender cronologicamente, formativamente, quem que foi a Lina Bobardi. E um pequeno adendo é que, por questões de tempo, muitas informações vão ficar de fora da apresentação, mas daí fica de convite para vocês se interessarem pelo trabalho dela, né? Bom, Arquilina Bo nasceu em Roma no ano de 1914, ela se formou pela Faculdade de Arquitetura de Roma em 1939. Em 1940, ela se muda para Milão, onde ela conheceu um importante crítico de arte, né, o Pietro Maria Bardi, e em 1946 a Lina se casa com ele. Um ano antes do casamento, ambos fazem a sua primeira viagem para o Brasil, e a Lina, então, ela se apaixona pelo Brasil, por aquilo entendido por ela enquanto povo brasileiro e cultura brasileira, né? Então, em 1951, ela se naturaliza brasileira, reconhecendo o Brasil como sua pátria de escolha. Dito isso, e conhecendo bem minimamente a Lina, a gente pode entrar mais a fundo na discussão aqui proposta. Então, a formação italiana da Lina permitiu essa aproximação com o barroco italiano, que ela meio que traduz em seus feitos, trazendo à tona o que o historiador crítico de arte Wolfling ele vai denominar enquanto obscuridade e indivisibilidade da obra, né? Que no caso, isso são características e adjetivos que podem ser atribuídos a uma obra arquitetônica. E, além disso, por meio da tese que ela vai apresentar para o concurso para conquistar a cadeira de Teoria da Arquitetura da USP, em 1957, é possível perceber que a Lina, ela acata um sentido de uma concepção de história dinâmica, né? E o que seria isso, né? Uma alternância de eras, e onde uma era ela seria mais complexa que a antecessor. E outro ponto também a se destacar é um posicionamento que a Lina ela tomava e ditava no seu comportamento, e a Lina acreditava que a gente deveria vivenciar tempos de grossura. E isso significava uma atitude que deveríamos ter diante da situação atual. Então, para isso, seria muito importante e indispensável compreender o passado, as ancestralidades que tanto conduziam, né, à formação artística, espacial, social da época antecessor, e como também, né, por se tornarem parte constituinte do presente e, consequentemente, do futuro. Então, basicamente, essas atitudes de grossura representariam a compreensão do passado para entender o presente momento e, assim, poder arbitrar em decisões que dialogam com esse presente histórico e que também, né, no caso, vão se consolidar no futuro. Então, para que isso aconteça, né, na concepção da Lina, seria muito importante o ensino teórico da arquitetura. Na verdade, né, das artes em sua magnitude geral, da arte, design, enfim. E agora, entrando um pouco mais a fundo no nosso recorte geográfico, né, a Bahia, então eu vou focar em 3 exemplos principais para o presente trabalho, de forma bem pontual, por questões de tempo mesmo, né? Então, seriam esses o Solar do Unhão, a Casa do Benim e a Ladeira da Misericórdia. E vocês podem estar se perguntando, Carol, por que a Bahia, né?
Além do motivo já apresentado aqui, a Bahia ela foi um local formativo para a Lina, né, em relação ao Brasil, que foi onde ela encontrou que para ela representaria o verdadeiro povo brasileiro, né? E por que é importante saber o que seria o povo, a cultura brasileira? Por si só é importante saber isso, mas principalmente no contexto da arquitetura modernista brasileira, é que a arquitetura moderna aqui realizada, ela representaria uma identidade nacional, né? Deveria ser brasileira, e não um retrato exclusivo, né? Onde a concepção de um todo ele seria excluída. Então, a arquitetura moderna brasileira, ela representaria o oposto que o estilo internacional ele propunha, né? Que no caso, o estilo internacional, ela tinha essa ideia de apagamento da história, do ancestral, daquilo que anteveio o presente, né? Então, infelizmente, o estilo internacional, muitas vezes, ele é erroneamente confundido com a arquitetura moderna. Logicamente que tem as suas proximidades estilísticas e por esse motivo é confundido, mas enfim. Então, a arquitetura moderna brasileira aqui realizada, ela é brasileira, né? Ela seria do território e do povo brasileiro e não seria um apelo regionalista ou exclusivo, né? Até porque se for regionalista, ele deixe de ser a arquitetura moderna brasileira. Dito isso, todo o trabalho que a Lina ela vai realizar na Bahia com a arte popular, ela não é um elogio à miséria, muito menos ao folclore, nem ao regional. Então, ela não vai trazer à tona essa imagem que alguns filmes, a mídia em geral, né, eles fazem do Nordeste. E para ela, então, o Nordeste ele representaria essa essência do verdadeiro povo brasileiro e da cultura brasileira. Então, para ela, lá estariam presentes todas as culturas, miscigenações, daquilo que constituiu o Brasil, né? Já que o Brasil, e principalmente a Bahia, ele era simultaneamente negro, indígena, e também se somava ao fato que tinha recebido pessoas de todo mundo. Isso porque a Bahia ali tinha, Salvador, né, tinha sido a capital por muito tempo. Então, a arquiteta, ela se propôs a defender a inteligência do caráter popular, né? E aqui eu digo popular não enquanto pejorativo, como geralmente é imposto pela mídia, alguns telejornais, enfim. E por conta disso, a Lina, ela se lança para utilizar técnicas populares e materiais tradicionais. Até porque, para ela, toda a tecnologia popular, indígena, de matriz africana, eram técnicas extremamente sofisticadas, né? Eram simples e modernas ao mesmo tempo. Aqui, rapidamente, alguns exemplos que mencionei. Nessa primeira imagem, temos a escada central, projetada por Lina para o Museu de Arte Moderna da Bahia, instalada no Solar do Unhão. E aqui a gente vê justamente uma exímia representação da modernidade e da ancestralidade, tanto por reconstruir um design indivisível e divisível ao mesmo tempo, né, que é essa característica da arquitetura moderna brasileira, que no caso é justamente essa complexidade, né? E ser complexa condiz justamente com esse caráter de ser duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Enfim, e essa modernidade, ela vai dialogar com o passado por meio dos encaixes propostos, que eles foram apropriados a partir da técnica utilizada nos encaixes desenvolvidos para os carros de bois. O segundo exemplo que trouxe é a Ladeira da Misericórdia, onde ali ela remonta uma composição figurativa da cidade histórica de Salvador, por meio dos contrafortes em argamassa armada, né? E que eles se projetam verticalmente ali no Bar dos Três Arcos, fazendo um fechamento meio que virtual ali do espaço, né? Criando esse projeto de ruas-corredor, que no caso representa essa constituição histórica formativa da cidade de Salvador, que é justamente parte dessa composição figurativa da cidade. O último exemplo, né, mas não menos importante, é a Casa do Benim, que também remonta essa composição figurativa não apenas da cidade, mas do edifício, né, por meio de um pátio interno proposto, da escada contínua, que está presente na composição maneirista, que no caso era o estilo mais forte na cidade figurativa de Salvador. E, além disso, ela também propõe ao espaço a utilização de trançados de palmas de coqueiro, né, que era uma técnica muito presente nos países africanos, né, fazendo o uso, então, de uma ornamentação arquitetônica popular,
em pilastras, em concretos, que ali foram postas em intervenções anteriores, que no caso eles não foram frutos do projeto da arquiteta. Para finalizar, então, a Lina Bobardi, ela se torna um exemplo muito, muito nítido da perspectiva de um processo projetual no qual as perspectivas ancestrais, elas são fontes imensuráveis de técnica, de modernidade, então, proporcionando uma compreensão do passado a partir de um problema presente para a construção de uma solução simbólica e material futura. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E também, caso alguém queira esse material, meu e-mail está aqui. E essas foram algumas poucas referências, né, para a elaboração do resumo. E é isso. Obrigada a todos e todas pela atenção. E desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Imagina, Caroline, foi muito legal, muito interessante o seu trabalho. E me chama a atenção porque a casa, através da casa, você conhece um pouco da história de vida daquela comunidade. Você compreende como é que eles interagem, né? E tem um antropólogo muito interessante que criou uma teoria da arte, que é o Alfred Gell, que fala que a casa é um corpo que abarca corpos, né? Através da casa, você identifica como é que aquela comunidade se relaciona. Se a casa joga os habitantes mais para fora de casa ou mais para dentro, quais os cômodos que os habitantes, os moradores se reúnem, né, com mais frequência. Então, é muito interessante, bem interessante. E, no caso da Lina, essa junção, né, dessa tradição com essa modernidade, com as soluções técnicas para a construção, muito, muito legal. Parabéns. Vamos ver se tem... Obrigada. Passo rapidinho, o resultado que essa pesquisa ela foi resultado de um seminário desenvolvido para a disciplina de teoria, e foi em conjunto com uma colega minha, que se chama Amabile Lúcio Campos, e a gente desenvolveu um vídeo, que ele está disponível no YouTube, então com todo esse resultado, assim, ele é meio longo, tem quase 1 hora, mas aí a gente faz uma análise bem minuciosa, né, do Solar do Unhão, da ladeira, da Casa do Benim, explicando todas essas perspectivas, além também de algumas arquiteturas cênicas que a Lina também realizou para algumas peças lá na Bahia. Então, se alguém quiser, eu vou disponibilizar o link aqui no chat. Vai ser ótimo. Disponibiliza, que tenho certeza que vai atrair um interesse. Olha, importante pesquisa, eu vou ler aqui os comentários. Assim, estão pedindo para... Daniel, estão pedindo para colocar o link de novo, por favor, da chamada, mais aqui embaixo. Importante pesquisa, parabéns, Carol, parabéns, mande o link, moça. A teoria antropológica da arte presente nas reflexões de Gell é fundamental para a pesquisa em design, nessa perspectiva decolonial, certamente. Parabéns, importante pensar o trabalho de Lina, sempre com muito respeito aos diversos saberes. Você agora publicou, obrigado. Queremos lembrar a necessidade de preencher o formulário de frequência para posterior emissão dos certificados de participação no evento. Então, está aqui, por favor, não deixem de preencher. Mais algum comentário, gente? Então, eu agradeço a todos, muito, muito obrigada pela participação, os trabalhos são incríveis. Rapidinho, a gente tem bastante tempo ainda, a gente tem até 6 horas aqui no máximo. Se você quiser encerrar agora, de boa, mas caso você queira fazer um debate aí com o pessoal, tudo bem, viu? A gente tem bastante tempo. Vocês gostariam de fazer algum comentário a partir do que nós vimos, discutimos?
Eu estou contemplada com várias pesquisas de colegas, acho que foram fundamentais. Estava questionando o quanto as mesas são diversas, né, nas temáticas, não tem uma linha, mas isso é muito bom, porque a gente vê outros, que a gente fica atrás dos pares, das mesmas noções, mas vê que, ao mesmo tempo, dentro dessa pesquisa decolonial, ocorre ainda assim os encontros, não precisa estar dentro de um mesmo tema. Então, estou contemplada por hoje, muito obrigada ao evento, muito ótimo, muito boa a organização, obrigada, é isso. E estamos aí. Amanhã, é isso, amanhã eu estarei participando da mesa, na palestra Corpos, Lugares e Produção de Conhecimentos. Então, eu vou fazer uma abordagem mais sobre outros trabalhos em comunidades tradicionais, inclusive algumas aqui do Ceará e essa de Pernambuco que eu apresentei hoje. Essa abordagem mais decolonial, é isso. Que bom, eu vou estar mediando a tua mesa. Olha só, que ótimo. Então, prazer a todas e todos, prazer, Ana, até amanhã. Mas é muito interessante essa diversidade que a gente encontra no design. A gente procura isso, né? A proposta desse encontro é justamente a gente conhecer outros saberes, o que as pessoas estão fazendo no Brasil inteiro. E a minha pesquisa atual é com relação ao catolicismo popular do Juazeiro do Norte, do Cariri. Então, eu estudo essa estética religiosa, que reflete na forma de vida das pessoas. Então, não é interessante que estejamos fazendo pesquisas diversas, mostrando. E foi bom você falar de Gel. Nossa, uma designer falando de Alfred Gel, que eu pesquiso, a minha pesquisa está amparada com ele. Eu não trouxe nenhum teórico que eu acompanho, porque eu achei importante colocar práticas de design, né, na sociedade, nas comunidades, mas ele eu acho fundamental para o design. Ele é conhecido muito na antropologia, mas no design ele traz uma reflexão a respeito das agências, né, da relação do ser com o mundo, como a gente corresponde, né, a partir das nossas desejos mesmo. Ele não fala assim necessariamente de desejo, mas eu traduzo por aí. Para mim, agência tem muito a ver com o desejo. Intencionalidade, né? Transformação. Não pensar só de uma maneira física de causa e efeito. Temos essa questão da intencionalidade que nos afeta, e nós afetamos os não vivos, os objetos, e por aí vai. É muito interessante. Ele nos ajuda. Eu tenho formação, a minha graduação é em Ciências Sociais. E aí, bom apoio. Mestrado e doutorado em Design. Vocês gostariam, Luciane, de falar? Por favor. Posso falar agora? Ótimo. Queria parabenizar também, apesar de eu ter assistido apenas os últimos, né, os 2 últimos, um pedacinho dos meninos, mas fiquei muito interessada. Os 2 últimos tocaram num ponto, né, de muito interesse, que é esse respeito e esse gosto pelo artesanal e pelos saberes de comunidades locais, que acho que é muito pertinente ao tema, né, do evento, ao tema proposto. E quando a Manu traz um dos autores, né, que ela traz, que é o Richard Sennett, que é um autor que eu gosto muito, eu sempre uso muito nas aulas, nas pesquisas, acho que é um sociólogo que está muito além, né, de uma sociologia tradicional, porque ele vai justamente valorizar esse saber fazer, né? E a Manu toca num ponto que me parece que é esse ponto que faz dialogar muito bem a reflexão do Sennett com o design, né? Que é a questão da excelência, né? Do fazer com muita qualidade alguma coisa, que é um olhar muito difícil de as pessoas terem para o artesanato, né? Achando que o artesanato se faz de qualquer jeito, especialmente esse artesanato que nós podemos comprar em qualquer feira de artesanato do Brasil, mas que, na verdade, é fabricado em larga escala, muitas vezes muito distante dos lugares
da sua feitura tradicional. E o Senet, ele nos chama atenção para isso, né? Os trabalhos feitos com exímia excelência, com muita qualidade, e vai discorrendo sobre o quanto isso é demorado, é lento, e exige uma outra postura perante o saber, a vida, a produção, né? E me parece que nós estamos vivendo um momento em que esses valores, eles precisam realmente ser revistos, repensados e revalorizados, justamente porque a economia, o mercado está mostrando que já não há mais espaço apenas para uma produção seriada e sem qualidade ou com uma qualidade duvidosa, né? Então, acho que foi muito pertinente você trazer o Senet, e me parece que o ensinamento e as questões dele, né, são bastante pertinentes para nós. Obrigada por lembrar dele aqui. Obrigada. O Senet, ele fala muito também, ele traz essa reflexão, inclusive, para o imaterial, assim, para quem desenvolve programas, por exemplo, né, para um mundo digital, ele tenta trazer esse olhar para o digital também como sendo um ofício, né? Ele fala que essa coisa do design, né, o design é uma ferramenta dessa lógica capitalista, né, de alimentar esse consumismo, nessa produção em série, e isso está presente no digital também. Então, ele fala justamente, tem uma palestra dele que eu acho muito interessante, está no YouTube, eu não sei se está legendada, que é em inglês, mas ele fala justamente sobre trazer essa sociedade do artífice, né, assim, com menos preocupação na inovação, só pela inovação, né? Tipo, precisamos inovar, precisamos trazer algo novo para que as pessoas consumam esse algo novo, porque o de ontem já é velho. Tipo, isso é muito presente no design de moda, principalmente. Ele traz essa preocupação, assim, mas com a qualidade mesmo do trabalho em desenvolver essa técnica, e isso, inevitavelmente, toca também na questão de um tempo mais lento e etc., do que com a questão da inovação pela inovação, sabe? E isso a gente vê, assim, um movimento sendo, né, tá surgindo, né, tá se fortificando aí, o slow fashion, né, o slow tudo, slow food, tem muito a ver com esse tempo, né, eu acho que é um conceito-chave, assim, esse conceito do tempo. Quanto a isso do trabalho com o artesanato, os artesãos, sempre ocorreu, né? Mas meu questionamento atual fica muito assim, qual é a nossa prática, como é a nossa interlocução, né? De que forma a gente, como design, vai agir, atuar nessas comunidades, nesses projetos, já que tem pulsante, mas assim, vamos ser meros atravessadores ou vamos ser aliados? Qual é a negociação que a gente tem? Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu tenho atuado de forma a tentar fazer algo que o retorno principal seja para a comunidade, né? Aí sempre se pergunta como pagar os boletos sem o mercado, né? Sem esse mercado que a gente está acostumado a atuar, sem do design muito próprio dessa pauta do consumismo. Então, como a gente vai atuar quanto a isso? A gente pode se aliar em outros processos, né? De trabalhos de ONGs já fazem isso, trabalhos de projetos culturais, que é o meu costume, ainda mais também, e pesquisas também acadêmicas podem aliar esse tipo de, né? Quando tem bolsas, a gente pode também dar um suporte em estar atuando também, não só pegando informações, mas instigando, investindo ali junto com os produtores nativos e ter algo que funcione principalmente para eles e depois, sim, para essa difusão, que é importante também. A sociedade nacional precisa disso, mas
É importante a gente estar se comunicando, mas, ao mesmo tempo, é importante que aquele produto, aqueles conhecimentos que você dialoga sejam principalmente nutridos ali no entorno, que muitas vezes não dão o próprio valor nos próprios locais, e quando vê alguém de fora discutindo aquelas questões, fazendo levantamento da iconografia, o quanto aquilo pulsa dentro dos locais. É isso, minhas questões. A gente tem um grande desafio de pensar de outra maneira. Realmente, o design nasce de braço dado com o capitalismo, com a industrialização, com a revolução industrial, com a modernidade, né? Mas a gente pode usar o design para pensar outras formas de vida, não sabemos, mas que temos que mudar, porque o aquecimento global, a pandemia é resultado do aquecimento global, é resultado do deflorestamento. Então, se a gente continuar destruindo, queimando, a gente não vai muito longe, né? Os estudos indicam que o aquecimento está mais acelerado do que se imaginava há um tempo atrás. Enfim, então, é um desafio, viver em pequenas comunidades, produzir em pequenas comunidades, escala não tem mais sentido, né? Então, é um grande desafio, não temos respostas, de fato, não temos respostas, temos que sonhar coletivamente. Esses momentos são momentos importantes também para reflexão, mas do jeito que está, não pode continuar, né? Não pode continuar, outras pandemias surgirão. Mas vamos acabar de uma maneira mais positiva, porque vamos inventar uma outra maneira de estar no mundo. É isso. Mais alguém gostaria de comentar? A Manu colocou o link aqui da palestra do Senes. Muito bom. Também vou procurar ver. Mais alguma coisa, minha gente? Não? Então, ficamos por aqui. Tem mais evento, tem uma mesa agora à noite. Amanhã tem atividade, várias salas, e também a nossa, que a gente vai participar, né, Juliana? E nos vemos em breve. Boa tarde, obrigada a todos e todas. Obrigada, boa tarde a todos. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Prazer em conhecê-las. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.